Você sabia que os piolhos, apesar de seu tamanho minúsculo, têm uma presença histórica e biológica que moldou a vida dos seres humanos e animais por milênios? E que esses parasitas têm hábitos e comportamentos que os tornam verdadeiros mestres da sobrevivência? Os piolhos são mais do que simples parasitas irritantes, eles desempenham papéis complexos nos ecossistemas, e seu impacto na história da humanidade é surpreendente. Desde a antiguidade, esses pequenos insetos têm influenciado até mesmo o curso de batalhas e guerras, espalhando doenças que mudaram o destino de civilizações inteiras. Mas como esses pequenos seres conseguem sobreviver e prosperar em ambientes tão específicos, como o couro cabeludo humano? Vamos explorar as curiosidades e o comportamento dos piolhos, e você vai descobrir como essas criaturas aparentemente insignificantes têm tanto impacto. Sabia que existem mais de 3.000 espécies de piolhos no mundo, e que eles podem parasitar quase todos os mamíferos e aves? E que cada espécie de piolho é especializada em um único tipo de hospedeiro? Vamos mergulhar nesse mundo microscópico e fascinante para entender melhor a vida e os hábitos dos piolhos. E se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Fique ligado, porque você vai se surpreender com o que esses pequenos parasitas podem fazer. Número 1. Aparência e identificação. Os piolhos são insetos minúsculos, geralmente de 1 a 3 milímetros de comprimento, com um corpo achatado e sem asas. Suas cores variam de cinza a marrom, dependendo do ambiente em que vivem e do sangue do hospedeiro que estão parasitando. Eles têm garras especializadas em suas patas, perfeitas para se agarrar aos pelos ou penas de seus hospedeiros. Essas garras são tão eficazes que os piolhos podem se mover rapidamente entre os fios de cabelo ou penas, tornando-os extremamente difíceis de remover. Número 2. Ciclo de vida e reprodução. O ciclo de vida dos piolhos é curto, mas extremamente eficaz. Eles passam por 3 estágios: ovo, ninfa e adulto. Os ovos, também conhecidos como lêndias, são firmemente aderidos aos fios de cabelo ou penas. Em cerca de 7 a 10 dias, as ninfas eclodem e começam a se alimentar imediatamente. Dentro de poucas semanas, essas ninfas se transformam em adultos e estão prontas para reproduzir, reiniciando o ciclo. Um fato curioso é que os piolhos são parasitas obrigatórios, ou seja, eles não podem sobreviver por muito tempo longe do corpo do hospedeiro, o que os torna altamente dependentes de suas vítimas. Número 3. Hábitos alimentares. Os piolhos são hematófagos, o que significa que se alimentam exclusivamente de sangue. Eles têm peças bucais especializadas que perfuram a pele de seus hospedeiros para sugar o sangue. Cada espécie de piolho tem um tipo específico de hospedeiro, e seus hábitos alimentares são ajustados de acordo com isso. Por exemplo, o piolho do corpo humano prefere as áreas onde a pele é mais fina, como o couro cabeludo e a parte de trás do pescoço, para se alimentar. Mas você sabia que a alimentação dos piolhos pode ocorrer várias vezes ao dia? E que eles podem sobreviver por até 2 dias sem se alimentar, embora sua sobrevivência dependa de um hospedeiro constante. Número 4. Espécies de piolhos e seus hospedeiros. Existem piolhos que parasitam uma vasta gama de animais, desde aves até mamíferos. Cada espécie de piolho é altamente especializada para seu hospedeiro específico. Isso significa que os piolhos que infestam seres humanos não podem viver em gatos ou cães, por exemplo. Algumas espécies notáveis incluem o piolho humano, o piolho do corpo e o piolho púbico, cada um adaptado para viver em diferentes partes do corpo humano. Curiosamente, os piolhos das aves são diferentes dos piolhos dos mamíferos, pois além de se alimentarem de sangue, eles também se alimentam de penas e pele morta. Número 5. Importância ecológica dos piolhos. Embora muitas vezes sejam vistos como meros parasitas, os piolhos desempenham um papel crucial nos ecossistemas. Eles ajudam a controlar as populações de seus hospedeiros, mantendo um equilíbrio natural. Além disso, os piolhos têm sido utilizados em estudos científicos para entender melhor a evolução e adaptação dos parasitas aos seus hospedeiros. E você sabia que alguns cientistas acreditam que os piolhos podem ter ajudado na evolução de algumas espécies ao longo do tempo, atuando como um fator seletivo natural? Número 6. Resistência e adaptabilidade. Os piolhos são mestres da sobrevivência. Eles desenvolveram uma série de adaptações que os tornam extremamente resistentes a condições adversas.
Por exemplo, eles podem sobreviver a mudanças de temperatura e umidade, desde que estejam perto de seu hospedeiro. Essa adaptabilidade é uma das razões pelas quais os piolhos são tão difíceis de erradicar, mesmo com tratamentos modernos. E que tal saber que os piolhos têm uma incrível capacidade de desenvolver resistência a pesticidas? Isso tem levado ao surgimento de superpiolhos em algumas regiões, que são extremamente difíceis de eliminar. Número 7. Curiosidades inusitadas sobre os piolhos. Agora, para uma curiosidade que pode surpreender você. Durante a Primeira Guerra Mundial, os piolhos desempenharam um papel devastador na disseminação do tifo, uma doença mortal que dizimou tropas inteiras. A relação entre piolhos e humanos é tão antiga que há registros de piolhos fossilizados em cabelos humanos com mais de 10.000 anos. E não é só isso, os piolhos também são extremamente rápidos em se espalhar de um hospedeiro para outro, especialmente em ambientes densamente povoados, como escolas e acampamentos. Número 8. Defesas dos piolhos contra predadores. Embora sejam pequenos, os piolhos não são completamente indefesos. Sua coloração e tamanho ajudam a se camuflar entre os pelos e penas de seus hospedeiros, tornando-os quase invisíveis para predadores. Além disso, seu ciclo de vida rápido e sua capacidade de se esconder nos cantos mais difíceis do corpo de um hospedeiro os torna incrivelmente difíceis de localizar e eliminar. E quanto aos predadores naturais dos piolhos? Existem poucos, pois são parasitas internos e raramente expostos ao ambiente externo, mas aves que limpam suas penas e mamíferos que se coçam frequentemente podem reduzir suas populações. Número 9. Piolhos na cultura e história. Os piolhos também têm seu lugar na cultura e na história. Por exemplo, na Roma Antiga, havia superstições de que piolhos poderiam trazer boa sorte, e alguns acreditavam que deixar um piolho vivo em seu corpo poderia evitar doenças. Durante séculos, os piolhos foram vistos como um problema dos pobres, embora hoje saibamos que qualquer pessoa pode ser infestada, independentemente de sua condição social ou higiene pessoal. E você sabia que o estudo dos piolhos, conhecido como entomologia de parasitas, tem ajudado arqueólogos a entender as condições de vida em civilizações antigas? Número 10. Comparações com outros parasitas. Comparados a outros parasitas, os piolhos têm algumas características únicas. Por exemplo, ao contrário dos carrapatos, que se alimentam de vários hospedeiros, os piolhos geralmente permanecem com um único hospedeiro durante toda a sua vida. Além disso, ao contrário das pulgas, que podem saltar grandes distâncias, os piolhos se movem lentamente e dependem do contato direto entre hospedeiros para se espalhar. Essas comparações ajudam a entender melhor as estratégias de sobrevivência que fazem dos piolhos um dos parasitas mais bem-sucedidos da Terra. Os piolhos, embora pequenos e muitas vezes desprezados, têm uma história rica e complexa. Eles não são apenas parasitas incômodos, mas também seres adaptáveis e resilientes que têm desempenhado papéis importantes tanto na natureza quanto na história humana. Desde suas incríveis adaptações até suas curiosas interações com os hospedeiros, os piolhos são um exemplo fascinante de como a vida pode prosperar em praticamente qualquer ambiente. Então, da próxima vez que ouvir falar de piolhos, lembre-se de que há muito mais para aprender sobre esses pequenos, mas poderosos, parasitas. Espero que tenham gostado dessas curiosidades sobre os piolhos. Fique ligado no nosso canal Vivo na Terra para mais vídeos fascinantes e educativos sobre o mundo natural. E aqui estão duas sugestões de vídeos que acredito que você vai gostar. Até a próxima!